Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa pergunta que, sério, até pouquíssimo tempo atrás parecia coisa de ficção científica. Imagina só, Bitcoin servindo como ativo de reserva para os bancos centrais do mundo. Soa radical, né? Para muita gente, soa até meio absurdo. Mas e se não for bem assim? É que essa provocação toda não vem de um entusiasta qualquer da internet. Ela vem nada mais, nada menos, que do braço de pesquisa de um dos gigantes bancários do mundo, o Deutsche Bank. E olha, quando um peso pesado desses começa a levantar essa bola, é porque a gente precisa prestar atenção. Então vamos lá. Primeira parte, uma previsão financeira chocante. O título do estudo é bem direto. Ele pergunta literalmente Bitcoin versus ouro, o futuro das reservas dos bancos centrais em 2030. Percebe a comparação direta com o ouro? Isso não é à toa. E para a gente entender de onde vem essa ideia, que é bem audaciosa, a gente precisa dar um passo para trás e relembrar como o dinheiro costumava funcionar. Ok, vamos para a segunda parte. Quando o ouro era dinheiro de verdade. É que assim, antes desse sistema financeiro todo complexo que a gente tem hoje, a ideia de reserva era bem mais simples. Era algo físico, palpável. Pensa no papel moeda como se fosse, sei lá, um recibo de guarda-volumes. Ele só tinha valor porque qualquer pessoa podia, a qualquer momento, chegar no banco e falar: Oi, quero trocar esse papel aqui pela quantidade de ouro de verdade que ele representa. A reserva de ouro de um país era basicamente a garantia de que essa promessa podia ser cumprida. E essa linha do tempo aqui mostra o momento da grande virada. Por muito, muito tempo, o dinheiro era lastreado em ouro físico. Ponto. Mas aí, em 1971, tudo muda. Os Estados Unidos simplesmente cortaram o último fio que ligava o dólar ao ouro. E, de repente, o dinheiro do mundo inteiro virou o que a gente chama de fiduciário. O que isso quer dizer? Que o valor dele vem só da confiança no governo que o emite. E mais nada. Beleza, terceira parte. O mundo funciona com dólares. A gente vive num sistema onde o dólar é o rei, certo? Certo. Mas, quietinho, nos bastidores, uma coisa bem interessante começou a acontecer. Aquele rei antigo, o ouro, começou a voltar para o jogo. E a prova está aqui, bem na nossa frente. O dólar americano domina geral, é quase 60% de todas as reservas do mundo. Mas dá uma olhada no ouro ali no cantinho, com 12%. Essa fatia não está diminuindo, não. Muito pelo contrário, ela está crescendo. A grande pergunta é, por quê? É que por décadas depois que o padrão ouro acabou, a história oficial é uma só. O ouro já era coisa do passado e os bancos centrais do mundo todo meio que seguiram esse roteiro, sabe? Se tornaram vendedores de ouro, a impressão que dava é que o metal estava de fato fora do jogo monetário para sempre. Até que chegou este ano. 2008. Esse foi o grande ponto de virada. A crise financeira de 2008 simplesmente destruiu a confiança no sistema. E qual foi a resposta dos governos? Ligar as impressoras de dinheiro numa velocidade que ninguém nunca tinha visto antes. E aí, claro, muita gente começou a se perguntar: peraí, se as moedas podem ser criadas do nada assim, qual é o valor real delas? A busca por um porto seguro, por algo que não desse para inflacionar, recomeçou com tudo. E a consequência está aqui neste gráfico, uma inversão completa de rota. Aqueles mesmos bancos centrais que passaram décadas vendendo ouro, de repente, viraram os maiores compradores. Desde 2008, eles voltaram a estocar ouro, quase como se fosse uma apólice de seguro contra a incerteza do próprio sistema que eles deveriam gerenciar. E isso nos leva à quarta parte. O Bitcoin é o novo ouro? Porque foi exatamente nesse clima, nesse cenário de desconfiança, que lá em 2009 o Bitcoin apareceu. Um ativo digital com características que, olha que curioso, lembram muito as do ouro. Dá uma olhada nessa comparação. Os dois são escassos. O ouro, pela natureza, o Bitcoin, pela matemática. Nenhum dos dois tem o que a gente chama de risco de contraparte, ou seja, o valor não depende da promessa de ninguém se a posse for direta. A grande, grande diferença, claro, está na história. O ouro tem milênios de estrada. O Bitcoin, bom, ele tem pouco mais de uma década de tecnologia. Aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? A principal crítica. Mas e a famosa volatilidade? Como é que algo que sobe e desce tanto de preço pode ser considerado uma reserva de valor segura? E é aqui que o estudo do Deutsche Bank traz um ponto fascinante. Eles lembram que o próprio ouro foi super volátil lá no comecinho, quando ele estava se tornando um ativo financeiro. A volatilidade do Bitcoin, que sim, ainda é alta, vem diminuindo com o tempo, conforme mais gente o adota. Ou seja, é um padrão que a história já viu acontecer antes.
Ok, quinta parte, o veredito do Deutsche Bank. No fim das contas, o que o relatório conclui? O ponto central é o seguinte: o relatório não está dizendo que o Bitcoin vai substituir o dólar. Não é isso. A ideia é bem mais sutil. É que, da mesma forma que os bancos centrais voltaram a olhar para o ouro depois de 2008, eles podem começar a enxergar o Bitcoin como um complemento, um ativo digital escasso, perfeito para o mundo que é cada vez mais digital e, convenhamos, cada vez mais incerto. E isso nos leva à nossa conclusão, o futuro do nosso dinheiro. Tá, mas e aí? O que tudo isso significa na prática? Pensa bem. 10 anos atrás, a simples ideia de um bancão publicando uma pesquisa séria sobre Bitcoin como ativo de reserva seria piada, impensável. Hoje é a realidade. A conversa mudou. A questão não é mais se vai acontecer, mas sim quando e como. E isso tudo nos deixa com uma pergunta gigantesca para o futuro. Se as instituições que literalmente gerenciam o dinheiro do mundo, se elas começarem a adicionar o primeiro ativo digital realmente escasso da história nas suas reservas, que tipo de sistema financeiro a gente vai ter? A resposta para essa pergunta pode, sem exagero, definir o futuro do dinheiro como a gente conhece.